Guardiões da sabedoria, vocês voltaram. E ao retornar para esta frequência, algo em vocês já começou a se transformar. Esta é a parte 2 de um conteúdo que não foi feito para os olhos comuns. Porque quando uma mente desperta para a vibração quântica, ela começa a enxergar muito além das formas, das aparências, das ilusões cotidianas. Ela começa a acessar os portais ocultos que sempre estiveram à sua volta, mas que só se revelam àqueles que alinham mente, coração e campo vibracional. Você está aqui porque sentiu. Sentiu que há algo sutil no ar, uma espécie de presença que guia os seus passos em direção a uma verdade mais elevada. E essa verdade não será apenas compreendida intelectualmente. Ela será sentida em sua pele, em seu peito, em sua alma. Mas antes, pare por um instante. Respire. Coloque a mão no coração, sinta o chamado e declare nos comentários com toda a sua intenção: eu sou protegido, que assim seja. Essa frase não é uma formalidade, é uma senha vibracional. É a forma como sua alma comunica ao campo que está pronta para atravessar o véu. Curta o vídeo, se inscreva no canal Vibrando Sabedoria e sinta-se acolhido nesta frequência de despertar profundo. Agora sim, podemos acessar os códigos que aguardavam este momento. Quando você compreendeu a primeira parte deste conteúdo, algo já foi despertado em sua matriz interna. Não apenas um entendimento racional, mas uma espécie de ativação silenciosa que começou a reconfigurar sua forma de perceber o mundo ao seu redor. E agora, nesta segunda etapa, avançamos ainda mais profundamente. A primeira grande chave que precisa ser entendida é que a realidade que você vive hoje é apenas uma das infinitas possibilidades disponíveis no campo quântico. A realidade não é fixa, ela é moldável. E o molde não é externo, é interno. Cada emoção sentida, cada pensamento repetido, cada crença aceita sem questionamento, forma as paredes invisíveis da sua experiência cotidiana. A boa notícia é que essas paredes não são feitas de pedra, são feitas de frequência. E tudo que é frequência pode ser alterado, refinado, transmutado. A mente vibracional não é uma mente comum, ela não vive no automático. Ela observa o mundo ao seu redor com olhos de arquiteto energético. Sabe que aquilo que sente é mais importante do que aquilo que pensa, que aquilo que emana é mais poderoso do que aquilo que deseja, e que toda a transformação real começa quando você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de cocriação consciente. Nesse ponto, a sua energia se torna uma chave, e você começa a acessar não apenas novas ideias, mas novas realidades. Mas talvez você esteja se perguntando como sustentar essa nova vibração diante dos desafios do mundo físico. Essa é uma pergunta que ecoa em muitos corações despertos. Afinal, não basta ter um vislumbre do campo vibracional. É preciso manter-se nele mesmo quando a realidade tenta te puxar de volta para os padrões antigos. A resposta está na prática vibracional constante. Não se trata de viver em estado de euforia ou otimismo forçado. Trata-se de manter uma coerência silenciosa entre o que se sente e o que se escolhe vibrar. Você pode estar cansado e ainda assim vibrar paz. Pode estar inseguro e ainda assim vibrar confiança. Pode estar diante do caos e ainda assim sustentar a ordem interna. Porque a verdadeira mestria não é afastar o que é desconfortável, mas sim permanecer em seu centro, mesmo quando tudo ao redor está em turbulência. Esse estado é o que os antigos chamavam de estabilidade espiritual. E quando você o alcança, os portais ocultos não apenas se abrem, mas permanecem abertos. Eles se tornam parte do seu cotidiano, como se uma nova camada de realidade estivesse sempre disponível ao seu toque interno, ao seu estado vibracional mais refinado. Essa estabilidade, porém, não é construída da noite para o dia. Ela é cultivada como um jardim interno, a cada pensamento observado com presença, a cada emoção acolhida sem julgamento, a cada escolha feita a partir do coração. E nesse processo, você começa a perceber que existe uma inteligência operando por trás de cada evento da sua vida. Uma inteligência que não pensa como você, mas que responde exatamente ao que você emite. Ela não se impressiona com palavras bonitas, mas responde imediatamente à vibração sincera. É por isso que tantas práticas espirituais falham, porque são feitas apenas no nível da mente, sem envolvimento vibracional verdadeiro. O campo não responde ao que você finge ser. Ele responde àquilo que você vibra com autenticidade. E quando você vibra com verdade, a realidade não tem outra escolha a não ser se reconfigurar.
Isso exige de você um compromisso mais profundo, um tipo de entrega que vai além das palavras e que começa a atuar nas entrelinhas da sua existência. Porque o campo quântico lê a sua assinatura energética com precisão cirúrgica. Ele não erra, ele apenas espelha. Talvez agora você esteja sentindo algo estranho acontecendo dentro de si. Uma mistura de excitação com reverência. Como se algo que sempre esteve adormecido começasse a se mover. Isso é o seu campo energético reconhecendo a frequência da verdade. Quando isso acontece, é como se um portal interno se abrisse e começasse a emitir sinais. Você sente no corpo arrepios, calor, expansão no peito, clarões mentais. Não ignore isso. É o sinal de que a vibração está atravessando as camadas da mente racional e chegando ao núcleo do seu ser. Nesse momento, você está mais próximo do que nunca de acessar estados vibracionais superiores. E quanto mais você sustenta essa frequência, mais o universo começa a conspirar a seu favor. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, intuições se tornam mais nítidas, porque o campo reconhece quem está pronto. E ele responde de forma precisa, matemática, inegável. O universo, nesse estado, não é mais uma ideia distante. Ele se torna seu aliado direto. Uma extensão natural da sua própria frequência. A mente quântica não busca provas, ela emite provas. Ela não espera que a realidade mude para então mudar sua vibração. Ela muda a vibração para então assistir a realidade se transformar. Essa é a diferença entre viver como vítima do campo ou como co-criador dele. E essa escolha é sua, a cada instante. Não importa onde você esteja, o que viveu ou o que disseram a seu respeito. A vibração é soberana, e ela sempre pode ser ajustada. Esse ajuste não depende de circunstâncias, mas de intenção. E a intenção, quando carregada de sentimento sincero, é capaz de reescrever códigos ancestrais armazenados no seu subconsciente. Porque sim, o seu passado vibra, e se você não o ressignificar, ele continuará emitindo o mesmo sinal. Por isso, é preciso mergulhar fundo, encarar seus padrões, olhar nos olhos da sua própria sombra e, com coragem, decidir que essa vibração não te serve mais. A partir desse ponto, você se liberta, e com a libertação, surge o espaço interno necessário para que novas frequências possam se estabelecer. É nessa fase do despertar que o campo começa a revelar algo ainda mais poderoso, a capacidade de sentir antes que algo aconteça. Você passa a ter pressentimentos, vislumbres, sonhos que se tornam realidade. Essa é a ativação da percepção vibracional. Sua mente não está mais limitada ao tempo linear. Ela começa a acessar possibilidades que estão além do agora. E isso não é ficção. É ciência vibracional. O tempo, no campo quântico, não é linha, é esfera. Tudo acontece ao mesmo tempo. E quando sua frequência entra em ressonância com uma realidade futura, você começa a sentir os efeitos dela antes mesmo dela se manifestar. Isso é o verdadeiro futuro vibracional. E quanto mais você confia nesse sentir, mais rapidamente o campo responde. Porque agora você não está pedindo, está vibrando como se já fosse. E essa é a vibração que move montanhas. É nesse momento que a mente deixa de ser um instrumento de dúvida e passa a ser uma ponte para realidades superiores. A sua fé se torna ciência viva e sua confiança a linguagem com que o universo te responde. Mas é importante lembrar que esse processo exige entrega, não controle. Controle é uma vibração de medo. Entrega é uma vibração de confiança, e o campo responde à confiança com aceleração. Ele entende que você está pronto, que você não precisa mais de provas porque se tornou a prova viva. Esse estado é raro, mas é acessível. E quando você chega nele, tudo começa a fluir. A vida perde a rigidez. Os relacionamentos se tornam mais autênticos. O trabalho ganha sentido, e a espiritualidade deixa de ser busca e passa a ser experiência direta. Não há mais separação entre o que é espiritual e o que é mundano. Tudo vibra na mesma frequência. E essa frequência é a que você escolheu sustentar. Sustentar essa frequência é como manter uma tocha acesa no meio da escuridão. Você se torna referência, um farol. E isso começa a irradiar em todas as áreas da sua vida. Pessoas percebem, ambientes mudam, o invisível passa a influenciar diretamente o visível. E você percebe que está co-criando cada detalhe da sua existência a partir da sua vibração dominante. Neste momento, talvez você esteja se perguntando: e se eu oscilar? E se eu cair de novo em velhos padrões? E a resposta é simples. Tudo bem. Oscilar faz parte do processo.
O que importa é quanto tempo você demora para retornar ao seu centro. Não se culpe, não se condene. Observe, respire, sinta e volte. Porque cada vez que você retorna, você volta mais forte, mais consciente, mais alinhado. A vibração não exige perfeição, exige presença. E essa presença é o que mantém os portais abertos. Não importa quantas vezes você se desalinhar. O importante é quantas vezes você volta. E cada retorno é uma prova energética ao campo de que você está comprometido, de que você está pronto. Isso transforma seus erros em mestres, suas quedas em trampolins, porque você não está mais buscando ser perfeito, mas ser verdadeiro. E a verdade, quando sustentada com coragem, abre caminhos que nenhuma técnica poderia acessar. Ela se torna o seu selo vibracional, a assinatura da sua jornada no campo. Você começará a perceber que a realidade se torna uma espécie de espelho interativo. Tudo que surge diante de você, seja agradável ou desafiador, passa a ser interpretado como um reflexo da sua própria emissão energética. E isso é libertador, porque te tira da posição de vítima e te coloca na posição de alquimista. Você começa a entender que nada é por acaso, que cada encontro, cada palavra, cada acontecimento traz em si uma informação vibracional específica que está te ajudando a calibrar ainda mais o seu campo. E nesse nível de percepção, até os conflitos passam a ser vistos como portais. Eles não surgem para te destruir, mas para testar se você já está vibrando em uma nova frequência. E ao passar por eles com consciência, você eleva ainda mais sua vibração. É um jogo de maestria vibracional, onde o prêmio não é algo externo, mas o estado interno que você alcança ao atravessar tudo com presença, intenção e sabedoria. Você se torna então um verdadeiro guardião da própria vibração. E há um segredo ainda mais profundo que começa a se revelar neste nível de consciência. Você descobre que não está apenas acessando portais ocultos fora de você, mas que você é o próprio portal. Seu corpo é uma antena, sua mente, um codificador, seu coração, um emissor. Quando essas três camadas se alinham, você não apenas percebe o campo quântico, você o influencia. Você começa a canalizar frequências que transformam ambientes, pessoas e até eventos futuros. E o mais impressionante é que isso não exige esforço, exige entrega. Porque quanto mais você solta o controle, mais se abre para o fluxo. E nesse fluxo, tudo se organiza com uma precisão que a mente racional jamais conseguiria arquitetar. Os sinais se tornam mais claros, as coincidências mais constantes, as respostas mais imediatas. Você entra no estado de sincronicidade contínua. E isso, guardião, é o que chamamos de vida em estado quântico. Nesse ponto, você já não vive mais no tempo comum. Você habita o tempo do espírito. Um tempo que não é contado por relógios, mas por ressonâncias. Você mede o progresso não por números, mas por alinhamentos internos. Sabe que está evoluindo porque sente leveza, clareza, expansão. E também percebe que certas pessoas e lugares começam naturalmente a se afastar, porque não vibram mais na mesma frequência. E você permite, sem dor, sem apego, porque entende que sua vibração se tornou um filtro. E tudo que não está em ressonância simplesmente se dissolve. Essa é a purificação vibracional. Um processo que não precisa de rituais complicados, mas de verdade. E quanto mais verdadeiro você for consigo, mais o campo se alinha com essa mesma frequência. Você atrai mestres, sinais, revelações, e não precisa buscar nada. Tudo vem até você, porque agora você vibra como um ímã quântico de tudo aquilo que é compatível com sua nova identidade energética. Guardiões da sabedoria, estamos quase encerrando esta segunda parte, mas antes, eu quero que você sinta algo profundamente dentro de si. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem chegou até você porque sua alma a pediu, porque o seu campo a atraiu, porque a sua frequência já está pronta para receber o próximo código. E esse código é simples, mas poderoso. Você é a vibração, você é o portal, você é o próprio campo se manifestando em forma humana. Quando essa verdade desce da mente para o coração, tudo muda. E muda de forma permanente. Porque você passa a existir não mais como um ser à mercê das circunstâncias, mas como uma consciência viva que decide, a cada segundo, qual será a frequência da sua existência. Essa é a verdadeira liberdade, e ela só é possível quando você se torna o guardião do seu próprio campo vibracional.
Se esse conteúdo ativou algo em você, então agora é a hora de selar essa vibração com intenção. Curta este vídeo, se inscreva no canal Vibrando Sabedoria e declare novamente com toda a sua presença nos comentários: eu sou protegido, que assim seja. Essa é a sua ancoragem energética. Essa é a sua assinatura no campo, e que ela reverbere como um eco de luz em todas as direções do tempo e do espaço. Que cada palavra dita aqui encontre morada no seu coração. Que cada vibração sentida aqui continue te guiando nos próximos dias, e que você nunca mais se esqueça: o universo não está lá fora, ele vibra dentro de você. E você é a expressão viva da consciência quântica em plena manifestação. Volte sempre que precisar. Esta mensagem foi feita para ser vivida. Ela não termina aqui, ela pulsa com você. E você é a continuação viva desse código.